O início da jornada à Grã-Bretanha no século XIX. No início do século XIX, a Grã-Bretanha estava em um momento de grande transformação. O Iluminismo e a Revolução Industrial haviam redefinido as estruturas sociais e econômicas. Enquanto a Europa se recuperava das guerras napoleônicas, o Reino Unido se posicionava como a potência dominante no cenário global, com vastos impérios coloniais espalhados por todos os continentes. Nesse período de grande avanço, o espírito de exploração estava em alta. E o Ártico, com suas terras geladas e desconhecidas, tornava-se um dos maiores desafios para os exploradores da época. A busca por uma passagem navegável entre o Seatu, Oceano Atlântico e o Pacífico, a passagem do Noroeste, estava no centro da atenção das potências marítimas, especialmente da Grã-Bretanha, que, sob a liderança da Marinha Real Britânica, almejava preencher os últimos vazios em seus mapas do mundo. Sir John Franklin. O comandante da expedição, Sir John Franklin, um veterano da Marinha Real, tinha um longo histórico de expedições, mas também carregava os traços de falhas traumáticas. Ele já havia comandado 2 expedições ao Ártico, ambas com resultados desastrosos. Sua primeira expedição, em 1819, foi marcada por dificuldades extremas e uma retirada precoce. Sua segunda tentativa, em 1825, também não foi bem sucedida, mas a dor da derrota não o impediu de continuar. Quando foi nomeado para liderar a expedição Franklin, o comandante de 59 anos tinha um objetivo pessoal: encontrar a passagem do Binti Noroeste e garantir seu lugar na história como o homem que desvendaria um dos maiores mistérios da geografia global. Mas, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Franklin era conhecido por sua bondade e sua atenção ao bem-estar de seus homens. Seus subordinados o viam como um líder compassivo e cuidadoso, e seu caráter pessoal o tornava uma figura carismática, admirada, embora ainda com falhas óbvias em seu julgamento. O planejamento da expedição Franklin, 1845, Sir John Barrow, secretário da Marinha Britânica, assumiu a responsabilidade de organizar a última grande expedição para explorar a passagem do Noroeste. Ele sabia que a missão tinha implicações políticas e de prestígio para a Grã-Bretanha. Por isso, buscou os melhores recursos disponíveis. Barrow selecionou 2 navios, o Erebus e o Terror, que estavam entre os mais avançados para a época. O Erebus era um navio de 105 pés de comprimento, projetado inicialmente para a guerra, mas modificado para resistir ao Ártico. Seu irmão, gêmeo, o Terror, de 102 pés, tinha características semelhantes. Ambos os navios estavam equipados com sistemas inovadores para a época, como propulsores a vapor, hélices retráteis e sistemas de aquecimento internos. Além disso, tinham a capacidade de converter água do mar em água doce, um feito impressionante para os padrões da época. Junto aos navios, Franklin tinha uma tripulação de 134 homens, incluindo oficiais da Marinha Real, cientistas e até um macaco de estimação chamado Jaco, que foi dado a Franklin por sua esposa, Lady Franklin, como um presente de boa sorte. A viagem estava bem abastecida com 16.000 latas de comida que deveriam proteger a tripulação de escorbuto. A expectativa era de que essa expedição fosse a grande aventura que entraria para a história. A partida ao embarque e a preparação no dia 19 de maio de 1845, os navios Erebus e Terror partiram de Greenhithe, a leste de Londres, rumo ao norte. A viagem estava cheia de expectativas, e a tripulação estava animada para fazer história. A missão era clara: descobrir o caminho para a passagem do Noroeste, uma rota marítima entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, que poderia transformar o comércio global. Antes de se lançarem no desconhecido, os navios fizeram várias paradas de reabastecimento nas Ilhas Faroé e na Escócia, e em junho de 1845, a expedição chegou à Groenlândia. Durante a travessia, a tripulação teve de se ajustar ao novo ambiente, e as condições climáticas se tornaram cada vez mais desafiadoras. Ao mesmo tempo, as autoridades britânicas em casa estavam em um estado de grande otimismo, acreditando que Franklin, o comandante respeitado e bem preparado,
conseguiria realizar o impossível: a rota. Até o Ártico. Ao se aproximarem do Ártico, a tripulação enfrentava o primeiro de muitos desafios imensos: o gelo impenetrável. Durante o mês de julho, os navios conseguiram atravessar o Oceano Atlântico até chegar à ilha de Baffin. De lá, navegaram para o Canal Lancaster, um estreito e perigoso que representava um dos últimos obstáculos antes de chegar ao coração da passagem do Noroeste. O clima já começava a mudar drasticamente, e enquanto os ventos gélidos cortavam a pele, os oficiais e a tripulação sabiam que estavam prestes a entrar em um território inexplorado. Mesmo com os navios preparados, com tecnologia avançada, a realidade do ambiente do Ártico rapidamente os alcançou. O gelo espesso dificultava a navegação, e os navios começaram a sentir os efeitos de um tipo de resistência que ninguém havia previsto: o isolamento psicológico e físico, exacerbado pela solidão e pela falta de luz solar. Entrando no Ártico, desafios imediatos. Em agosto de 1845, os navios entraram no Estreito de Lancaster e começaram a se aventurar ainda mais no Ártico, enfrentando gelo espesso e águas traiçoeiras. O terreno era completamente desolado, sem vida ou vegetação, exceto por algumas rochas e neve branca. A tripulação, que inicialmente estava cheia de energia e esperança, logo foi tomada pelo desafio imenso de sobreviver naquele ambiente implacável. A viagem foi lenta e, à medida que o tempo avançava, surgiram os primeiros sinais de dificuldades sérias. O Erebus e o Terror estavam ficando presos no gelo, e mesmo com o uso dos motores a vapor e das hélices retráteis, o progresso estava extremamente lento. Isso não era algo que Franklin havia previsto. O calor dos motores começou a diminuir e as limitações dos navios ficaram evidentes, criando uma tensão crescente entre os oficiais e a tripulação. Era um ambiente de tensão, onde a cada passo a sobrevivência era incerta. O congelamento ou inverno de 1845-1846, com a chegada do inverno, as condições se tornaram ainda mais severas. O gelo começou a engolir os navios e as temperaturas abaixo de zero se tornaram insuportáveis. A tripulação foi forçada a construir um abrigo improvisado ao redor dos navios, utilizando neve e lona para criar um isolamento térmico. Mas a vida a bordo começou a se tornar cada vez mais difícil. Durante os meses de inverno, os homens começaram a sofrer os efeitos do escorbuto devido à falta de vitamina C, e o número de mortos aumentou. Franklin, apesar de suas falhas de planejamento, ainda tentava manter a moral alta, realizando orações para a tripulação e tomando medidas para melhorar o que podia. No entanto, à medida que os meses passavam e o gelo não dava sinais de recuar, o desespero começou a tomar conta da expedição. A descoberta do envenenamento por chumbo A, verdadeira tragédia, começou a se desvelar quando a tripulação percebeu que havia algo errado com as latas de comida. Muitas das latas estavam mal seladas e, com o tempo, começaram a vazar. O envenenamento por chumbo e o botulismo começaram a se espalhar, afetando vários membros da tripulação. O envenenamento foi acelerado pela água salgada que estava sendo usada para beber, contaminada por canos de chumbo mal vedados. Com a saúde de todos em declínio, as mortes começaram a se multiplicar. A comida que se pensava segura estava matando os homens lentamente. Mais enterros ocorreram em Beech Island, enquanto os sobreviventes começavam a questionar o que havia dado errado. A falha nos alimentos e o envenenamento que se seguiu seriam apenas o começo de um horror ainda maior. Frustrações e decisões críticas. A decisão de continuar ou abortar a expedição se tornou um dilema. Franklin, apesar de seu caráter forte e sua vontade inabalável, não conseguiu evitar o colapso da expedição. Seus homens estavam morrendo e a falta de recursos e opções deixava-os cada vez mais desesperados. Foi nesse momento de crise que a tripulação foi forçada a tomar decisões difíceis, incluindo a escolha de dividir-se para tentar escapar da morte iminente. O desaparecimento da expedição Franklin foi um dos maiores mistérios não resolvidos da história da exploração polar. À medida que os homens de Franklin lutavam contra as forças implacáveis da natureza, estavam também em uma batalha contra o tempo, a fome
e, eventualmente, a morte. O que restou dessa tragédia foram fragmentos de evidências e relatos, mas o que realmente aconteceu permanece uma questão central da exploração do Ártico. A história completa desse evento ainda continua a ser desvendada, com novas descobertas arqueológicas e estudos que continuam a lançar luz sobre os últimos momentos desses heróis perdidos. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações.